Fala galera, eu sou o professor Asley de Sociologia e sejam muito bem-vindos ao EXP Resolve, esse projeto massa que o Explica Aí fez pensando em você. E aqui nós vamos resolver todas as questões Enem de 2009 até hoje. Fica atento no vídeo de hoje porque a gente pode trabalhar com inúmeras possibilidades, que você observe essa questão em específico, mas perceba que nós temos inclusive alguns temas que podem sim serem utilizados na sua redação como seu repertório. Nesse vídeo, nós temos uma questão do Enem 2012, logo de primeira aplicação. Fica atento ao contexto e à discussão que o texto traz para vocês. Logo do início, perceba o título da obra na referência textual. Obesidade não pode ser pré-requisito. Diante do nervosismo da prova, por exemplo, observar a referência do texto pode ser muito interessante, primeiro, para você saber do que o texto está tratando, já dá uma relaxada e você pode compreender com maior facilidade. Outra sugestão é sempre estar atento às palavras-chave. Elas podem ser fundamentais para você gabaritar mais um item. Obviamente, você está feliz, a gente está feliz também. Mas vamos lá trabalhar. Nossa cultura lipofóbica muito contribui para a distorção da imagem corporal, gerando gordos que se veem magros e magros que se veem gordos, numa quase unanimidade de que todos se sentem ou se veem distorcidos. Engordamos quando somos gulosos. É pecado da gula que se controla a relação do homem com a balança. Todo obeso declarou um dia guerra à balança. Para emagrecer, é preciso fazer as pazes com a dita cuja, visando adequar-se às necessidades para as quais ela aponta. É um texto relativamente simples de ser compreendido, mas que nós podemos explorar bastante inúmeros temas. Primeiro, quando ele chama atenção, eu já comecei a olhar assim, olha, cultura lipofóbica, vamos pensar enquanto aluno, né? Do que ele está tratando? Principalmente de um termo, vamos usar a expressão do senso comum, que é a ideia, por exemplo, de um padrão de beleza. A nossa sociedade, a nossa cultura estabelece valores positivos e negativos para determinadas características, sejam elas fenotípicas, sejam elas sociais, pode ser o peso, pode ser o corpo, pode ser o tipo de cabelo, a cor da pele, enfim, existe uma grande variedade de aplicações desse conceito. E quando eu estabeleço um padrão, tudo aquilo que foge a esse padrão tende, de certa forma, a ser excluído. E nós, indivíduos, já que nós passamos, desde que nascemos, por um intenso processo de socialização, nós absorvemos esses valores sociais. Nós entendemos desde cedo o que deve, o que não deve ser feito, o que é correto, o que não é correto, para que nós possamos seguir exatamente esses padrões que estão estabelecidos. Vale lembrar que esses padrões nem sempre são necessariamente positivos. E aqui, no caso, estamos falando sobre uma luta de um indivíduo com o seu corpo. Poderia muito bem ser trabalhado aquele conceito do Michel Foucault, que é o conceito, por exemplo, de biopoder, onde os corpos dos indivíduos, o próprio Michel Foucault vai usar a expressão de corpos dóceis, eles servem e são manipulados através do interesse de alguém, do Estado, da economia, da indústria e por aí vai. Podemos pensar na moda, na publicidade, na propaganda. Agora vem aqui para o comando, já falei demais. O texto apresenta um discurso de quê? Disciplinarização dos corpos. Abraço, Foucault. Que tem como consequência o quê? Exatamente. O quê? Exatamente, você marcou o quê? A culpabilização do indivíduo associando obesidade a uma fraqueza de caráter. Veja, existe um padrão na sociedade. Se você não segue esse padrão, você é excluído. Intencionalmente, ou até mesmo o indivíduo nem se dá conta disso, ele absorve esses valores. E ele mesmo, porque essa luta, ela pode ser vista na propaganda na TV, mas essa luta também é interna no próprio indivíduo. Ele se sente culpado, ele não se sente bem, ele não se sente satisfeito com o próprio corpo. Daí todas as referências que falam, por exemplo, de distorção, de pecado, de luta contra a balança. Isso tudo vai sendo absorvido lentamente pelo próprio indivíduo ao longo da vida dele.
Porque se eu falo de controle do consumo, gente, pelo contrário, nossa sociedade ela é a que mais estimula, ela é hiperconsumista, como diria o Bauman. A democratização do padrão de beleza? Não. Pelo contrário, não há democratização, existe exclusão do outro. Da mesma forma que eu não posso marcar que a ampliação dos tratamentos médicos reduz os gastos, por exemplo, com remédios. Pelo contrário, é exatamente essa não aceitação do próprio corpo que leva o indivíduo a inúmeros procedimentos cirúrgicos, medicina alternativa, dietas, inclusive não recomendadas pelos próprios médicos. É uma luta constante do próprio indivíduo. No mesmo sentido, o aumento da longevidade resultando no crescimento populacional, acho que ele tangencia demais aqui. Até porque esse indivíduo que não está aceito, ele não está buscando necessariamente, não vai conseguir necessariamente uma longevidade do próprio corpo. É por isso que nós marcaríamos, e esse é o intuito do texto, uma culpabilização individual, e isso é cultural, desses padrões, associando o quê? Obesidade a uma fraqueza de caráter. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente se vê logo logo. Um abraço.